Por décadas, o sofrimento mental foi sinônimo de loucura e os pacientes foram transformados em prisioneiros. Os manicômios eram instituições de controle social. Pessoas com autismo, deficientes físicos, mães solos, homossexuais, pessoas pobres e vulneráveis eram asiladas por serem indesejáveis na sociedade. A maioria chamados de loucos não tinham nenhum transtorno mental. Ao chegarem nesses locais, passavam a ser chamados por números sem direitos a nenhuma individualidade. Eram submetidos a eletrochoque e lobotomia, tratamentos dolorosos que serviam principalmente como punição. Essas intervenções e os maus tratos por parte dos funcionários os deixavam a cada dia mais desorientados e sem esperanças, acreditando que realmente eram loucos. Em Barbacena, o maior e mais conhecido manicômio do Brasil, a maioria morria de fome ou doenças vindas da falta de higiene. Depois eram enterradas como indigentes ou vendidas para universidades. Os medicamentos eram usados sem fins de tratamento, apenas para sedá-los. Enfermeiros sem capacitação usavam as cores para definir: azul para todos, azul e rosa para quem resistisse. Na década de 70, profissionais, pacientes e familiares se uniram para denunciar os abusos e essa corrente culminou no Encontro de Bauru, em 1987, que fez do dia 18/5 o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A Lei Paulo Delgado de 2001 garantiu os direitos das pessoas com transtornos mentais, promovendo o tratamento em liberdade, e fez nascer uma rede de serviços humanizados, onde o principal é o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Um assunto que marcou tanto a minha vida, aquela menininha gordinha, 5 quilos, é essa aqui. A gestação da minha mãe, né, foi dentro de um hospital psiquiátrico, de um manicômio. A minha mãe tomava choque elétrico, vivia amarrada numa camisa de força, passou pela lobotomia. Foi aquela época traumatizante que os manicômios, quando você tinha algum transtorno mental, algum problema de cabeça, né? Era problema de cabeça, você era considerado um louco. Aí eles te punham nesses lugares como se você fosse um estorvo, não davam conta de você. Mas a mamãe estava grávida de mim. E esses lugares eram verdadeiros açougue, sei lá, acabou com vidas, né? Eles torturavam. Ao invés de tratar, eles torturavam. Eles queriam dar fim nessas pessoas. Pessoas que estavam ali até saudáveis, que com um pouco de tratamento, de humanidade, já sairiam de lá bem, ou prontas para lutar pela vida, né? Mas não foi essa a realidade. Infelizmente foi vou usar aqui um holocausto dos manicômios, né? Eu vim com uma carga genética muito grande da mamãe, né? Então, quando eu vim para casa, eu sofria de abstinência dos medicamentos que a mamãe tomou, que foram muito fortes. Então, eu já comecei pequenina, com 1 aninho, eu já tomava medicamentos psiquiátricos. Tomando. Com 3 anos, eu mordia as pessoas, mas eu mordia de arrancar pedaço. Mordia mesmo, tinha raiva, tinha muita raiva. A Ana, o que a Aninha tem? Não sei. O que a Aninha tem? Não sei. Ninguém sabia. Se eles pudessem, eles também teriam internado a Aninha. Aí, graças a Deus, o meu irmão de 12 anos, quando foi visitar minha mãe, ele foi visitar minha mãe veio parecendo um zumbi. Magérrima, esquelética, ela totalmente desconectada, não se lembrava nem do meu irmão, nem do meu pai.
Era assustador. E meu irmão chegou e grudou, agarrou nas pernas da minha mãe e gritava, pedia que tirasse minha mãe de lá. Não teve jeito. Naquela hora não tiraram a minha mãe de lá. A minha mãe passou a vida inteira tendo depressão, mas o tratamento não foi adequado. Porque ela morreu decorrente da depressão. Mas os remédios não eram apropriados. E ela, meu Deus, ela não foi feliz a vida inteira depois desse episódio do manicômio. Nunca. Eu me lembro raramente a minha mãe sorrindo. Porque ela não tinha alegria. Ela dizia que ela não sentia alegria. Um dia eu perguntei para ela se nós, filhos, não seríamos motivos de alegria para ela. Ela ficou olhando para mim sem reação alguma. O CAPS Infanto Juvenil é um serviço do SUS voltado ao cuidado da criança e do adolescente com transtornos mentais mais graves. O objetivo é oferecer acolhimento, escuta e tratamento contínuo, sempre respeitando o jeito e o espaço de cada um. A equipe trabalha junto com a família, a escola e a comunidade, promovendo uma saúde mental de forma humanizada. Então, esse adolescente, essa criança vai ficar conosco durante o período que ele estiver apresentando uma gravidade maior, um sofrimento maior e necessita desse cuidado integral por uma equipe multidisciplinar. A partir do momento da estabilização do seu sofrimento, do seu quadro de transtorno mental, ele vai entrar em processo de alta. Nesse processo de alta é realizado todo um encaminhamento para ele, um acompanhamento. Ou de repente ele vai precisar frequentar um ambulatório, uma unidade básica de saúde mais próximo da sua residência, conforme o local que ele mora, Aí fica próximo ao seu território, onde ele vai precisar de acompanhamento ou medicamentoso, ou com um psicólogo, uma terapia ocupacional, vai depender, cada caso é um caso. Por isso que todo paciente, todo usuário que está dentro do CAPS, ele tem um PTS, Projeto Terapêutico Singular, que é feito especificamente para ele. E ali é traçado tudo, tanto durante o acompanhamento dele dentro do CAPS, tudo, e durante o processo de alta. Então, existe essa possibilidade dele ir para atenção primária. E existe alguns casos, completando a maioridade, às vezes completa a maioridade dentro do CAPS, que ele não está estável, que ele não está compensado, ele vai precisar passar mais por um período maior dentro de um CAPS, que oferece todo esse serviço diferenciado, então ele vai ser encaminhado para o CAPS de adulto. Se ele tiver problemas com álcool e outras drogas, ele vai ser encaminhado para o CAPS álcool e drogas, e se ele tiver problemas de transtornos mentais graves, morador na região sul de Joinville, ele vai ser encaminhado para o CAPS 2, se for morador da região norte de Joinville, ele vai ser encaminhado para o CAPS 3. Isso tudo é feito, a gente chama de transferência de cuidados, Então, nós vamos ir até essa equipe do CAPS AD, o CAPS 2 e o CAPS 3, e fazer essa transferência de cuidados. É todo um repasse. Isso também acontece com a atenção primária, através de uma contrarreferência, pelo prontuário eletrônico e, às vezes, numa reunião com a equipe para estar passando o caso. Todos os CAPs, eles são serviços substitutivos à internação psiquiátrica. Então, assim, utilizamos de todos os recursos disponíveis dentro do serviço, Quando a gente já esgotou todas as possibilidades de tratamento dentro do CAPs, é que a gente vai utilizar do recurso da internação. Internação curta, de um breve período, só para ajudar a nossa criança ou adolescente naquele período dessa gravidade maior, Assim que ele sair desse processo de internação, ele retorna para o acompanhamento conosco. Então, assim, que fique importante que fique bem claro que são esgotadas todas as possibilidades de tratamento dentro do CAPS para a gente utilizar do recurso da internação de curta permanência. No coração da luta pela saúde mental, o preconceito enfrentado por aqueles que buscam apoio ainda ecoa alto em nossa sociedade. Pessoas com sofrimento psíquico são rotuladas e marginalizadas. Este documentário busca iluminar a importância de eliminar esses preconceitos. Convidamos a refletir sobre empatia e compreensão,
lembrando que, por trás do diagnóstico, existe um ser humano que tem direito a respeito, dignidade e a oportunidade de reconstruir sua vida.